Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para fazer a previsão dessa semana, que foi do dia 27, ontem, segunda-feira, 27 de novembro, até o dia 4 de dezembro da próxima semana, então a última semana de novembro. E a gente vê essa previsão com o tarô para nos orientarmos melhor sobre como lidar com as situações que poderão surgir nessa semana. E, sobretudo, como eu sempre gosto, num enfoque de incentivo, né? O que é que devemos fazer essa semana? O que é que devemos priorizar essa semana? Eu acho que mais do que prevermos o que poderá acontecer, também é importante a gente ter um conselho sobre o que podemos e devemos fazer nessa semana. Então, vamos, sem mais delongas, fazer essa previsão que desde ontem está pendente, porque teve queda de energia elétrica aqui na minha região, devido a altas chuvas na minha cidade. E hoje, finalmente, tudo vai fluir. Vou embaralhar para poder verificarmos a previsão sobre essa última semana de novembro. Enquanto eu embaralho, quero falar para vocês de que vivemos um momento espiritual e energético muito importante. Um momento muito promissor para que a gente possa se preparar para 2024. Vai ser um ano bem desafiante, bem importante em muitos aspectos. Quero saber se vocês já estão aí tendo as suas orientações pessoais, já buscaram fazer a verificação do que esperar do ano próximo de vocês, de como lidar com esses desafios. Se ainda não fizeram, ainda é tempo de fazer a mandala do ano comigo, investigarmos esse novo ciclo para entendermos mês a mês quais serão os desafios que vocês irão enfrentar, quais são as situações vantajosas, quais são as situações desvantajosas e o que devemos fazer para conseguir lidar com esses desafios, essas situações. Qualquer coisa, entre em contato comigo por DM que eu explico os detalhes desse atendimento da mandala do ano, tá bom? Eu estou terminando de embaralhar, vou me concentrar alguns segundos para cortar, para poder fazermos essa previsão da semana, última semana de novembro. Muito bem, tarô pronto. Imperatriz, 10 de copas. Eita, já estão chegando informações antes. Ok, Imperatriz, 10 de copas. 8 de paus, sacerdotisa. 2 de copas, pajem de copas, 7 de paus, 4 de paus, as de espadas e 3 de espadas. Muito bem, vamos começar. O que esperar dessa semana? Temos uma Imperatriz, significa que é uma semana de muito trabalho, de muita dedicação. Uma semana que a gente vai ter que focar nossos esforços em nossas responsabilidades, muito dedicados, muito entregues, vestir a camisa daquilo que nos comprometemos em fazer. E só assim teremos uma semana proveitosa. Se nós não vestirmos a camisa para aquilo que nos comprometermos, provavelmente vamos falhar em alguns aspectos. Então é muito, muito importante que a gente tenha em mente isso. Que a gente possa focar no que a gente se comprometeu em fazer com muita dedicação. E é interessante reforçar também o aspecto de que a Imperatriz faz as coisas com muito amor, com muita dedicação, com muita boa vontade. Então, de certa forma, o tarô nos traz aqui um conselho de como devemos lidar com essa semana que está vigente. Que a gente deve se dedicar às situações e fazer de coração aberto. Fazer assim com muita dedicação, com muita vontade. Nada de fazer as coisas meia boca, empurrar com a barriga, fazer sem vontade. Para fazer sem vontade é melhor não fazer. Aquilo que for fazer, faça com vontade de fazer. É interessante também mencionarmos
que teremos um desafio para isso, que é o 10 de copas, trazendo o aspecto de que vamos estar tendenciosamente seletivos, querendo fazer só as atividades que gostamos, estar somente ao redor de pessoas que admiramos, que nos sentimos bem, e não é o que devemos fazer. Esse trabalho da Imperatriz, ele é feito para todos. É uma questão de autorresponsabilização. Ela se dedica ao que ela se comprometeu, sem ver a quem, sem esperar um retorno específico. E isso é muito importante, porque se a gente não fizer isso, a gente vai selecionar ou priorizar apenas alguns aspectos e algumas pessoas, os famosos grupinhos. Esses grupinhos eu ajudo, outros grupinhos eu não ajudo. A semana será mais proveitosa se nós fizermos ao contrário. Nós nos dedicarmos de maneira aberta, de maneira para todas as pessoas que a gente possa ter contato e que a gente possa conhecer. Também é interessante enfatizar que espiritualmente a gente tem o desafio de um 8 de paus. Aqui reforça um pouco o que eu já venho dizendo sobre esse trabalho de dedicação, porque o 8 de paus nos traz que o aspecto espiritual que nos desafiará é a autossuperação. Fica bem claro, portanto, o panorama que eu já estava explicando para vocês, de fazermos as coisas para além do nosso grupinho de privilegiados, dos que são os queridinhos. Fazer as coisas com comprometimento social, com uma dedicação, sabendo a sua responsabilidade, qual a sua missão, a sua função, o seu ofício. E não só para quem você gosta, não só para as situações que te convêm. Esse é parte do desafio espiritual mesmo, com esse 8 de paus. Vamos ter que nos auto-superar para fazer isso. Superar o nosso ego, superar nossa mesquinhez, superar nossos pensamentos pequenos e nossas características humanas, que todos nós temos isso em alguma porcentagem. Então, é importante termos essa consciência e nos dedicarmos. No dia a dia dessa semana, sacerdotisa, o que significa que a gente vai ter que ter jogo de cintura com as situações, saber ter um posicionamento político para negociar as coisas, para argumentar, para lidar com propostas e sugestões quanto ao nosso trabalho, quanto à nossa missão, quanto ao nosso propósito desta semana, quanto ao que você quer desempenhar com afinco. Vão ter pessoas querendo comentar, criticar, interagir, sugerir. A gente tem que ter jogo de cintura para lidar com isso. É também interessante reforçar que essa sacerdotisa demonstra que a gente vai estar meio de ouvido fechado, a gente vai ter dificuldade de querer ouvir essas pessoas, de querer ouvir críticas e ouvir conselhos. Isso faz parte do processo da autossuperação também, que a espiritualidade já mencionou, porque o que devemos fazer é exatamente o contrário. Essa sacerdotisa indica que nós teremos disponível todo um jogo de cintura para sabermos ouvir o que as pessoas estão achando do que estamos fazendo, do nosso comprometimento, e talvez aí, inclusive, nós possamos, nessa troca, sugerir outras questões e resgatar até conhecimentos que estão adormecidos dentro da gente, habilidades que a gente não tinha percebido. Mas só a partir desse processo de saber ouvir o conselho do outro, saber acolher o outro, a crítica do outro, para aí você, nesse processo, investigar como vou então lidar com isso, como vou então seguir o meu trabalho, seguir a minha responsabilidade dessa semana, e é nesse processo que aí você vai resgatar habilidades que talvez estejam adormecidas dentro de você. Também é interessante que saibamos que é uma semana com 2 de copas, indicando que vamos ter apoio das pessoas que gostam da gente, das pessoas que serão solidárias ao nosso trabalho, serão solidárias à nossa responsabilidade. Isso é muito interessante,
porque é sempre muito mais fácil fazer as coisas quando você tem apoio, você tem suporte para fazer aquilo. Então é uma semana muito importante. Veja que se vamos ter esse suporte, será menos complicado buscar uma postura mais aperfeiçoada, nos auto-superarmos, ouvirmos mais as críticas. Vai haver um apoio. Vamos ter ali alguém que nos ampare, ou familiares, ou amigos, ou uma amiga especial, alguém muito querido que possa te dar apoio, te dar um suporte emocional para lidar com esse processo de exposição. Porque no fundo é uma grande exposição. Também é interessante que a gente saiba que vamos nos sentir num 7 de paus, todos muito confiantes, sentindo assim, de uma maneira até visceral, que nós temos o domínio para fazer as coisas, que nós temos experiência, que nós temos disposição, que nós temos habilidade para fazer as coisas. Isso pode ser traduzido como uma semana que estaremos mais autoconfiantes ou nos sentindo mais confiantes. Também é muito promissor, portanto, nesse processo de desempenhar nossa missão, de nos expormos e lidarmos com tantos questionamentos e tanto jogo de cintura. Também vale complementar que as pessoas estarão muito, além de nos ampararem, algumas de termos o suporte, as pessoas estarão nesse 4 de paus muito receptivas ao nosso trabalho, ao que queremos fazer, ao que temos a oferecer, a tarefa que desempenhemos, a missão que estejamos trilhando. As pessoas vão estar muito abertas para acolher, para celebrar aquilo. Então acho que vai ser muito proveitoso. Acho que a gente vai ter uma sensação de satisfação muito grande, porque é sempre muito gratificante quando você faz algo e que as pessoas gostam, e que as pessoas acolhem, e que as pessoas celebram aquilo que você ofereceu. Então, me parece uma semana extremamente promissora. O grande desafio é esse bendito e lindo As de Espadas. Porque isso indica que o que vai nos distanciar de todo esse privilégio dessa semana é a gente realmente tomar a iniciativa e fazer o que precisa ser feito. Sermos menos... como eu digo isso de uma maneira mais polida, sermos menos dramáticos, sermos menos, fazermos menos melindres, exigências. Não, fazermos o que precisa ser feito, ter foco, ter ação e ao mesmo tempo ter clareza, consciência, ter uma capacidade mais racional de agir, não sermos tão intuitivos e tão sensíveis a ponto de ficarmos de alguma maneira evitando se expor, evitando negociar, evitando ouvir a crítica do outro, porque isso pode atrapalhar todo esse processo que o tarot está mostrando, de que é uma semana para você se expor mais, de você cumprir com mais dedicação, entregar essa sua missão e essas suas atividades. Para finalizar a semana, temos um bendito 3 de espadas, indicando que sim, claro, teremos alguns desafios também. Algumas coisas podem não sair exatamente como planejamos. Algumas situações podem resultar em imprevistos. Podemos ter alguns desentendimentos com essas pessoas que vão nos criticar ou que vão nos sugerir ou aconselhar. Podemos nós nos sentirmos incomodados com essas críticas ou sugestões. Mas no final das contas, é importante reforçar que tudo pode ser resolvido ainda. Esse 3 de espadas demonstra que tudo ainda está num estágio que há como ser solucionado, que há como ser compreendido, que há como a gente se perdoar, se entender e ficar tudo bem. Então,
minha análise final sobre o que esperaremos dessa semana até segunda-feira, 4 de dezembro, é que será uma semana muito promissora, com pequenos desafios, pequenos possíveis desentendimentos, mas esses desentendimentos poderão ser praticamente resolvidos se nós tivermos a consciência de que é uma semana para nos expormos, lidarmos com críticas, lidarmos com expectativas e com muito comprometimento nos dedicarmos à conclusão e execução da nossa responsabilidade. Fazendo isso, enfrentando esses pequenos desentendimentos, é uma semana excelente. As coisas se resolverão com certa facilidade, na minha opinião. Esse mês de dezembro é um mês muito especial. Eu quero já aproveitar o ensejo para orientar vocês nisso, porque é o mês do arcano enforcado, é o mês 12, então é o mês que começa a exigir que a gente tenha mais dedicação às coisas, que a gente se sacrifique por objetivos que são maiores do que nossas ganâncias. Então é muito contraditório, porque ao mesmo tempo que o mercado nos faz ter um mês de festas e celebrações, e a gente pensa na roupa, no Réveillon, na celebração do Natal, é um mês que energeticamente pede comprometimento, energeticamente pede que a gente se sacrifique por missões e obras maiores. É um mês muito importante. Então, estejamos atentos, meus amores. A partir do dia 4, segunda-feira que vem, essa vibração sem dúvida estará bem estabelecida. E aí, semana que vem, a gente vê o que esperar da primeira semana de dezembro. Recapitulando para vocês, quem ainda não fez sua mandala do ano, esse é o momento ideal para verificarmos o que esperar dos próximos 12 meses do ano que vai começar, num ano regido por Saturno, um ano muito importante, um ano que vai ter vai ser um divisor de águas nas nossas vidas. Para as pessoas que estiverem muito focadas em seus objetivos, vai ser muito vantajoso. Mas para aquelas pessoas que porventura ainda estejam confusas sobre sua missão e seu destino, pode ser muito desafiante. Então, quem ainda não fez sua mandala, entre em contato comigo na DM. Vamos marcar essa mandala, vamos orientar, vamos analisar todos os meses do ano. E quem já fez, boa sorte, estamos juntos. Estarei com vocês durante o desafio de todo esse 2024. Boa semana para vocês, obrigado por compreenderem a ausência dessa previsão ontem devido a fatores externos, não foi pela minha falta de vontade. E que a semana seja linda. Gratidão pela companhia. Beijocas iluminadas.